Bem-vindo ao meu canal, o canal do entendimento da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcondes, O meu canal é o canal do entendimento da Palavra de Deus, é @Ricardo Marcondes 1979, Sejam todos bem-vindos ao canal do entendimento da Palavra de Deus. Meus amados irmãos e amadas irmãs, o tema bíblico de hoje, é um tema aí muito polêmico, que divide opiniões, gerações, mas é um tema aí que você tem que tomar muito cuidado, com as falsas doutrinas, falsos mestres, falsos líderes religiosos, E não é eu que condeno. Deixa bem claro a todos que ouvem o canal, que vê a mensagem no canal, não sou eu que condeno, mas sim a própria palavra que condena. E os argumentos das pessoas, porque quando dizem ao meu respeito que eu condeno as pessoas ou julgo as pessoas, estão no erro quem está achando dessa forma. Porque não sou eu que condeno, mas sim a própria palavra. E se você não aceita o que a palavra é escrita, aí é entre você e Deus, né? Porque eu estou apenas levando a mensagem, que não é minha, é de Deus. Então a palavra de Deus já tem poder, Caso você não queira aceitá-la, fique na sua opinião própria. E eu só tenho a orar pela sua vida e a misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a sua mente, Então sejam todos bem-vindos ao canal, aí, o canal do entendimento da palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 11. Tema bíblico de hoje, falsos profetas, falsos líderes, falsas, doutrinas religiosas, temas sobre religião, tudo. Está escrito aqui em Isaías 56, versículo 11. São cães com fome insaciável. São pastores, mas incapazes de entender. Cada um segue o seu caminho e procura seus interesses, todos eles sem exceção. Amém, meus amados? Irmãos, sejam todos bem-vindos aí, Então, no livro de Isaías aí, capítulo 56, versículo 11, e esses são cães, gulosos, que não se pode fartar. Eles são pastores, que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, e cada um por sua parte, A ganância dos pastores, dos líderes religiosos, Tomar muito cuidado, meus amados irmãos. Em Colossenses 2, o versículo aí é 8, que eu falo nos meus vídeos. Porque o que está escrito lá em Colossenses capítulo 2, o versículo é 8. Fica um alerta para você, ó. Cuidado é um alerta. Fique esperto, vigie, fique atento. Uma simples palavra, cuidado, mas tem um imenso significado. Então é cuidado para que ninguém vos engane com palavras e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. O que eu quero dizer com isso? Colossenses capítulo 2, versículo 8, é a resolução no livro de Isaías 56, versículo 11. Por quê? Cuidado. Cuidado fique esperto, fique alerta, fique atento, para que ninguém vos engane. Quando fala ninguém, não é nenhum líder pode te enganar, nenhum líder. Nenhuma religião pode te enganar. Nenhum irmão, nenhum presbítero da igreja, nem os pastores, nem os mestres, nem os profetas que dizem ser profetas vão poder te enganar. Cuidado para que ninguém, quando fala ninguém, ninguém vos engane com palavras e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Por quê? Porque segue. As pessoas estão há 30 anos numa igreja, 20 anos numa igreja, seguindo o quê? Colocam e cravam na mente deles que estão seguindo a Cristo. Mas é um erro. Como assim? É um erro. Estou indo na igreja, estou buscando a Deus. Não, é um erro. Porque
Posso te provar. Você está seguindo os costumes da igreja, as tradições da igreja, as regras da igreja, certo? As tradições humanas que a igreja lhe põe sobre você, manipulando, né? Manipulando você, controlando o que você faz na sua vida, oprimindo você psicologicamente, mentalmente, pondo opressão sobre, né, os seus pensamentos, medo, né? Tipo, por exemplo, quando eles falam do dízimo, se você não dá o dízimo, você vai para o inferno, tipo, pondo pressão psicológica, né? E por, às vezes, você não conhecer nada da palavra de Deus, você acaba aceitando, né, o que os líderes religiosos, o que a religião te permite a oferecer para você, achando que está fazendo uma coisa certa perante aos olhos de Deus, perante aos olhos de Cristo. Mas a prova maior, meus amados irmãos e amadas irmãs, para você que tem o conhecimento da palavra de Deus, está escrito em Colossenses 2, versículo 8. Cuidado, cuidado, fique esperto, fique alerta, para que ninguém vos engane com palavras e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens. O que é tradições dos homens? É as regras que eles colocam dentro da igreja, interpretando a Bíblia para tirar proveito dela, né, da palavra de Deus, em benefício próprio, em ganho próprio. Por isso que em Isaías 56, versículo 11, fala que são cães gulosos, né? Isaías 56, versículo 11, fala que são cães gulosos, que não se pode fartar. E esses são os pastores, né? Que nada compreende, Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, e cada um por sua parte, sem exceção. A Bíblia fala sem exceção todos os pastores, né? Então, meus amados, tem que tomar muito cuidado com as religiões, com as falsas doutrinas, até porque Deus não deixou religião. Deus não deixou religião na face da terra. Meus amados irmãos, para você não cair no erro de falsas doutrinas, né? Vamos tentar entender o tema bíblico de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcondes, né? Tenho examinado as escrituras e graças ao bom Deus por isso há mais de 30 anos. Eu não quero ser melhor nem pior que ninguém, né? Não me titularizo a nada nesse mundo, até porque não me vanglorio daquilo que não é meu, que é a palavra de Deus, né? E a gente tem que ser humilde, né, perante aos olhos de Deus e perante as pessoas que queiram ouvir a verdade da palavra de Deus. Então vamos entender um pouquinho sobre o tema bíblico de hoje, sobre falsos profetas, falsos líderes, falsas doutrinas, né, as religiões que tem neste mundo, né, usando, né, aquilo que não pertence, não são deles, mas usa em benefício próprio, em ganho próprio, né, distorcendo o que é verdadeiro de Cristo e não em benefício próprio a eles mesmos, né? Por exemplo, Colossenses 2, versículo 8 fala: cuidado para que ninguém vos engane com palavras e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, os rudimentos do mundo. Aí tem uma vírgula. Não segundo a Cristo. Está escrito lá, não segundo a Cristo. Está seguindo as tradições. Tem gente que está 40 anos numa igreja, seguindo as tradições humanas e não seguindo a Cristo. Crava na mente delas que estão seguindo a Cristo. Será mesmo? Ou estão seguindo só os pastores, só os líderes religiosos, só doutrinas da igreja? Prestar muita atenção. Vamos tentar entender o evangelho verdadeiro de Cristo. A palavra de Deus, né, adverte aí contra os líderes e profetas que desviam do que é correto da verdade da palavra de Deus, né, usando aí um disfarce, né, de ovelhas para enganar, explorar, oprimir ou desviar, né, o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, né, como também no Novo Testamento. Os principais pontos, é um resumo que fiz, tá, meus amados irmãos? Bem-vindo ao canal. Os principais pontos aí de características e advertências. A palavra descreve os falsos líderes como pessoas que buscam ganho pessoal. Essa é a realidade. Poder e fama, ao invés, né, do bem espiritual das pessoas. Eles não estão preocupados com o bem-estar das pessoas, mas sim, né, com o bem espiritual das pessoas, ganhar a alma para Cristo. Eles estão com interesses de si próprios, né,
Cada esquina tem uma igreja. A igreja virou bar, virou comércio, virou uma empresa. Cada esquina tem uma. Por quê? Porque sabe que tem pessoas leigas da palavra, sabe que tem pessoas que caem, né, no erro, no engano, das falsas doutrinas. Mas aquele que tem um conhecimento bíblico, né, não consegue enganar. Eles tentam manipular, eles tentam te puxar para lá. Mas se você tem um conhecimento bíblico, jamais você irá. Né? Vamos lá. Então, os principais pontos e características aí, advertências, a palavra descreve os falsos líderes como pessoas que buscam ganho pessoal, poder e fama, né? Ao invés do bem espiritual das pessoas, né? Eles aparecem inofensivos e piedosos por fora, mas imensamente, né? Mas com imensas intenções destrutivas, né? As falsas doutrinas promovem ensinamentos que contradizem o que as escrituras, né? E distorcem a graça e a verdade de Deus. Então, quer dizer, as falsas doutrinas, né? Ela promove ensinamentos que contradizem as escrituras, o que está escrito, né? E distorce o evangelho verdadeiro, né? De Cristo. Por isso que está escrito em Colossenses 2, versículo 8, que cuidado para que ninguém vos engane, com palavras e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens. As tradições dos homens, o que é? Ela está falando tradição do homem, né? É os costumes que eles têm na igreja, o que eles colocam dentro da igreja, né? Para você seguir, para eles te manipular, para eles te oprimir, para eles te extorquir, para eles colocar pressão, opressão psicológica em tua mente, fazer um controle pessoal da sua vida, daquilo que você pode fazer, daquilo que você não pode fazer neste mundo, e te condenar, às vezes, né? Porque você às vezes está no mundo e às vezes tomando um vinho, eles te condenam. Então, quer dizer, eles querem te controlar todo o tempo, né? Eles querem te manipular como se fosse um fantoche, né? Essa é a verdade das doutrinas, das religiões, né? É a visão própria que eu tenho, carrego comigo. Já tenho mais aí de 25 anos que eu não frequento mais nenhuma religião. Eu não sigo religião, eu não sigo doutrinas, falsas doutrinas aí de religiões. Eu sigo a Cristo Jesus. Através do quê? Através da palavra de Deus, né? Muitos não concordam, muitos discordam, né? Mas a Bíblia fala, né, em Hebreus lá, que é bom que você esteja em comunhão entre os irmãos. Claro, está escrito em Hebreus, né? Só que você pode estar em comunhão não num templo, não numa igreja. Você pode ir no monte orar com o irmão. Você pode ir aonde tem 1, 2, 3 pessoas falando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ali está o Senhor. Então não é o templo que te vai mudar o teu pensamento. Então, resumindo, eles aparecem inofensivos e piedosos por fora, mas com imensas intenções destrutivas. As falsas doutrinas promovem ensinamentos que contradizem, né, as escrituras e distorcem a graça e a verdade de Deus sobre as pessoas. Né? Alegam aí falsas revelações, eles alegam falsas revelações, fala em nome de Deus sem terem, né, sido enviados. Meus amados irmãos, bem-vindo ao canal, né? E como identificar aí os frutos, né? Os verdadeiros frutos. Jesus aí ensinou que a principal forma de reconhecermos um falso líder não são pelos seus dons, pelos seus discursos ou milagres aparentes, mas sim pelo seu caráter e a sua conduta. Em Mateus 7, versículo 15, né, ao 20, que está escrito lá: pelos seus frutos os conhecereis. O verdadeiro líder demonstra o fruto do Espírito com amor, mansidão, fidelidade, domínio próprio, conforme detalhado em Gálatas 5, versículo 22. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23, está escrito que Jesus adverte, né, sobre lobos em pele de ovelhas e o perigo dos falsos
falsos milagreiros, né? Em 2 Pedro, também está escrito aí, versículo 1 ao 3, o apóstolo Pedro alerta aí que haverá falsos mestres, né? Que introduzirão heresias destrutivas e explorarão ao povo. Então, quer dizer, em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 ao 3, né, o próprio apóstolo aí, Pedro, ele alerta as pessoas que haverá falsos mestres, né? Que introduzirão heresias destrutivas, né? Explorarão o povo, explora o povo, né? Para benefícios próprios. Então, em Judas, capítulo 1, versículo 4 ao 16, a carta de Judas é um alerta. Um alerta, né? Contra os homens ímpios, direto contra os homens ímpios, que se infiltraram nas comunidades e transformando a graça de Deus em libertinagens alheias, né? Resumo bíblico, tá, meus amados irmãos? Para você é rápido. Hoje o tema vai ser prático e rápido. O tema bíblico dos falsos profetas também está escrito em Mateus, capítulo 24, e o versículo é 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas, de modo que, se possível, enganarão até os escolhidos. Quer dizer, em Mateus 24, versículo 4, está escrito que porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, no Novo Testamento, tá? E farão grandes sinais e maravilhas, que de modo, se possível, enganarão até os escolhidos. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, ó, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, as quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. O livro de Romanos, capítulo 16, e o versículo aí 17, está escrito: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, que aprendeste, desviai-vos deles. Quer dizer, em Romanos 16, versículo 7, está sendo um alerta ali, ó. Rogo-vos, irmãos, que noteis o que promovem dissensões, né? O que é dissensões? Confusão, né? E escândalos contra doutrinas que aprendeste a desviá-los desse. Quer dizer, se aprende uma doutrina de Cristo, que é a palavra de Deus, é a doutrina verdadeira. Só que o homem, ele se opõe a fazer, interpretar a doutrina deles, né? Da forma deles, do segmento deles, né? Diz que você tem que cortar o cabelo, diz que você tem que ir fazer isso, fazer aquilo, que não pode ir com roupa disso, né? Mas Jesus disse: vem a mim do jeito que é. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e darei descanso às vossas almas, eu aliviarei, né? Por quê? Quando em João 8, versículo 1, fala sobre o tema da mulher adúltera, João capítulo 8, versículo 1, fala sobre o tema da mulher adúltera, quando os fariseus jogaram a mulher sobre Jesus e querendo apedrejá-la ela, Jesus não perguntou se ela era adúltera. Jesus não questionou da forma que ela era. E os fariseus estavam ali questionando Jesus, né? O que faremos com ela? Vamos apedrejá-la? Quer dizer, né? Mas ela chorou aos pés de Jesus, enxugou com seus próprios cabelos, enxugou o pé de Jesus. E Jesus disse aos fariseus, né? Atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. E todos eles soltaram a pedra. Aí ele disse para a mulher: onde estão os seus acusadores? Quer dizer, acusaram ela de ser prostituta, mas não teve a pessoa que adulterou com ela. Uma mulher adúltera, né? Colocou ela como uma mulher adúltera.
colocou ela na presença do Senhor Jesus como uma mulher adúltera. Só que a pessoa que adulterou com ela não estava lá, né? E tentaram jogar ela contra Jesus. Mas Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quer dizer, eles tinham pecado e jogaram a pedra. Aí, com as lágrimas, ela lavou o pé de Jesus e com seus próprios cabelos a enxugou. E Jesus teve compaixão dela e não viu da forma que os fariseus, né? Que os fariseus viam ela, né? Então, por isso que para Jesus não importa a maneira que você é. Por isso que tem diferença de Cristo com os homens da terra. Por isso que você tem que seguir a doutrina de Cristo e não a dos homens. É um grande ensinamento. Porque o homem, ele quer controlar a tua vida. O homem, ele quer controlar a todo passo que você faz nesse mundo. Ele quer te manipular, ele quer te oprimir. Ele quer negociar com você a palavra de Deus, né? Ele quer usar a palavra de Deus para negócio, como está escrito em 2 Pedro, aí capítulo 2, versículo 3, farão de vós negócio. Vós quem? Nós que é crente. Está escrito, a palavra de Deus não nega. Farão de vós negócio com palavras fingidas. Então essas doutrinas dos homens, eles usam para benefício próprio, né? E escandaliza ali o que é verdadeiro de Cristo. Por quê? Colossenses 2, versículo 8, está escrito que cuidado, né? Fique esperto, fique atento, né? Vigie, para que ninguém vos engane. Quando fala ninguém, não é o pastor da sua igreja, não é o irmão da sua igreja, não é a irmã da sua igreja, não é o presbítero, não é o funcionário nenhum ali da sua igreja, não é o local que você está, que é a igreja, que você acha que é uma igreja, porque para mim já virou uma empresa, virou um circo, né? Virou uma forma de negócio, essa é a realidade. E o que acontece? Nós devemos ficar longe disso. Por que eu falo isso? Por que devemos ficar longe da religiosidade? Porque Deus não deixou religião. Deus não deixou religião, meus amados irmãos. O sistema religioso te obriga a ficar no caminho deles para eles te manipular, né? Para eles tirar ganho de si próprio com as falsas doutrinas que tem neste mundo. Eles pegam alguns trechos bíblicos e coloca isso para os dias de hoje para tirar proveito da palavra de Deus, que não pertence a ele, mas pertence a Deus. E em Colossenses 2, versículo 8, fala assim: para que ninguém vos engane com palavras e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens. Está escrito lá, conforme as tradições dos homens. Você está seguindo a tradição do homem e não a de Cristo. Por quê? Conforme as tradições dos homens, vírgula, os rudimentos do mundo, vírgula, e não segundo a Cristo. Às vezes a pessoa está 40 anos numa igreja, 30 anos numa igreja, 20 anos, e se acha fervoroso, se acha que é o máximo ali, se acha que está, né, sentindo maravilha dentro daquele templo, mas ao mesmo tempo pode estar sendo enganado pela tradição humana, sendo oprimido, sendo extorquido pelos próprios líderes religiosos, como pastores, como diz aqui em Isaías 56, o versículo é claro, o versículo é 11, né? O versículo é claro, o versículo é 11, Isaías 56, versículo 11, o que está escrito lá? Abre a tua Bíblia e faz uma análise mental, espiritual, para você poder entender. Isaías 56, versículo 11, está escrito: e esses cães são gulosos, não se pode fartar. Esses cães, quem que são os cães? Eles são pastores. A Bíblia mostra com clareza, eles são pastores que nada compreendem. Todos eles, não está falando uma pessoa, está falando todos. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Então, meus amados, é bíblico. Ah, mas você não pode condenar, tem muitos pastores bons, então vai pregar a palavra aí fora, nos hospital, vai pregar aí na cadeia, vai pregar na rua. Não precisa estar num templo aí ensinando doutrinas, falsas doutrinas para tirar proveito da palavra de Deus. Por que não faz isso lá fora? Por que não pega o conhecimento que Deus deu então realmente para ele, se é que deu, ou ele se faz de leigo da palavra, tentando ganhar aí as ovelhas, né? Os mais leigos da palavra também. Por que eles não fazem isso?
não vai. Eles têm tanto amor nas pessoas, conforme eles dizem, né? Honra o Senhor só da boca, né? Mas na prática não tem, porque a fé sem obra, ela é morta. E ao invés de ter compaixão das outras pessoas, eles não têm. Se dizem líderes, se dizem pastor, se dizem na pregação, na palestra deles aí, que tem que ter amor ao próximo, amar ao teu próximo como a ti mesmo, ter compaixão das pessoas, que ama as pessoas, que devemos sim fazer o melhor para as pessoas, sem querer esperar nada delas. Eles dizem, né, que tem muita compaixão e o prazer de ajudar elas a todo tempo, mas quando é na prática, a palavra, né, fica a dívida. Por quê? Quando é na prática, quando o irmão está com necessidade, eles negam. Um líder, um pastor, um representante aí numa igreja, ou que se diz, né, conhecimento da palavra, diz, né, que era para ter compaixão das pessoas, mas na realidade não tem, porque quando precisa dele, ele vira as costas. Quando precisa dele, ele não vê o lado da outra pessoa que é mais semelhança a ele. Então, como é que pode permanecer o amor dele, o amor de Deus nele? A Bíblia fala em 1 João 3,17, como eu já venho falando aí vários vídeos meus, que se uma pessoa que tem recursos materiais, né, pessoas que têm recursos materiais e vendo seu irmão com necessidade, precisando da ajuda dele, e aquela pessoa que tem recursos materiais nega, aí a Bíblia fala como pode, a palavra de Deus fala claramente, como pode permanecer o amor de Deus nele. Então, você já começa por aí. Porque falar é uma coisa, provar é outra. Falar que você ajuda o próximo, falar que você tem compaixão do próximo, falar que você tem amor no próximo, falar que você tem prazer em ajudar as pessoas mais necessitadas perante um púlpito, perante as palestras, perante as pessoas que estão te ouvindo, é uma coisa. Quando é na prática, né, porque a fé sem obra, ela é morta. Quando é na prática, você nega, você vira as costas, você inventa obstáculos, né, você propõe aí diversos tipos de discurso para distorcer, para aquela pessoa acabe esquecendo de você e não peça ajuda para você. Então, é totalmente falsos líderes, falsos religiosos. Né? Como que pode você ter recursos materiais para ajudar uma pessoa que precisa da sua ajuda, né? E você vira as costas a ele, né? Sendo que no púlpito você diz que tem compaixão do seu próximo, você ama seu próximo, você ama as pessoas, você tem amor de ajudar as pessoas, mas na hora, na prática, em 1 João capítulo 3, versículo 17, você nega, né? Totalmente. Você nega aí por si próprio, você se nega não só àquela pessoa, mas a Deus. Você negou aquela pessoa de ajudar, né? Em 1 João capítulo 3, versículo 17, que está escrito, se você tem recursos materiais, financeiros para ajudar uma pessoa e nega, a palavra de Deus fala claramente, como pode o amor de Deus permanecer em vós? Então, se você nega aquela pessoa, você não está negando só ela, você está negando a Deus também. E você vai ter consequência por isso. Crave isso e leva como uma boa reflexão desse tema bíblico de hoje, que você é um falso líder, você é um falso profeta, você não tem capacidade suficiente para administrar aí as coisas de Deus, porque quando a pessoa necessita da tua ajuda, você vira as costas. Quando a pessoa te pede um dinheiro emprestado, a palavra de Deus fala, não vire as costas para aquele que te pede emprestado. Está escrito em Provérbios aí, né? Se não falha a memória também, capítulo 28, versículo 27. Né? Se você tem recurso financeiro para ajudar e não ajuda, como pode permanecer o amor de Deus em vós? Então, é um falso líder, é um falso crente, é um falso protestante, né? Então, é um falso aí dos caminhos de Deus. Você honra o Senhor com a sua boca, com a sua lábia, que muitos acreditam na tua voz. Por você ter um cargo, por você ter um momento aí que talvez administra algum templo, algum local religioso. É por isso que a religiosidade é um erro para as pessoas, porque maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne e afasta o seu coração do Senhor. Então, por isso, irmão, que nós devemos confiar no Senhor. Né? Em Jeremias 17, versículo 5, fala que maldito é o homem
que confia no homem faz seu braço a sua carne e afasta seu coração do Senhor. Mas, em Jeremias 17, versículo 7, fala que bendito é o homem que confia no Senhor, né? Então devemos confiar no Senhor, porque se depender do homem aqui da terra para ajudar você, realmente não vai te ajudar, né? Não vai te ajudar, porque as pessoas pensam só em si próprias, né? Elas só pensam no bem-estar delas, elas só dizem que ajuda, dizem que ama as outras pessoas da boca para fora, né? Às vezes o irmão pediu 10 vezes aquela ajuda para a pessoa e a pessoa negou, né? Por quê? Deus está vendo todas essas negações que você fez àquela pessoa. Você não fez só para ela, você fez para Deus também. Porque você tem recursos financeiros para ajudar e uma ajuda. Por seu orgulho próprio, por seu ego próprio, pela sua soberba própria, por falta de humildade, por falta de compaixão, por falta de amor, por falta de sinceridade, de ter uma amizade bacana com as outras pessoas, que quer ver o seu bem, por você pensar só em você, só no seu bem-estar, só na sua própria ganância, só na sua própria riqueza, né? Então, como que pode o amor de Deus permanecer em vós? É os falsos líderes, né? O tema bíblico de hoje, falsos líderes, né? Falsos profetas, né? Falsas doutrinas, falsas religiões. É o tema bíblico de hoje, meus amados. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcondes, tenho mais de 30 anos de estudo bíblico. Não me vanglorio por isso, muito pelo contrário, a palavra de Deus me ensina a cada dia. Eu não me vanglorio porque eu tenho 30 anos de estudo bíblico. Muito pelo contrário, a cada dia eu aprendo mais sobre a palavra de Deus porque ela não tem engano, ela não tem falha, ela não é enganosa como as pessoas são aqui na terra. A palavra de Deus ela não é gananciosa como os homens aqui da terra são, tirando seu próprio proveito, os mais leigos, né? Usando a palavra para tirar proveito, como diz Isaías 56, versículo 11. Novamente, eu os declaro que está escrito lá, Isaías 56, versículo 11, está escrito que esses cães são gulosos, não se pode fartar, e eles são pastores, está escrito, são pastores, que nada compreendem as coisas do alto, só vê as coisas terrenas, do bem-estar, o bem-interesse delas. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, e cada um pela sua própria parte. Por quê? Só pensa na ganância, só pensa em ter, a hora que precisa, né, de fazer as obras a outras pessoas, não fazem, né? Eles honram dizendo, fala o nome do Senhor, fala em nome do Senhor, fala a compaixão que tem as pessoas, mas na prática está a desejar, né? E como que pode permanecer o amor de Deus em vós? Está escrito em 1 João 3, versículo 17, que se você tem recursos materiais e vendo seu amigo, né, vendo seu irmão com dificuldades, precisando da tua ajuda, e você o nega, né, por ter recursos financeiros, aí para ajudá-lo ele em vida, a palavra é clara, é objetiva e reta. Então, 1 João 3,17 fala, se você tem recursos financeiros para ajudar e não ajuda a pessoa que está precisando da tua ajuda, em necessidade, como pode permanecer o amor de Deus em vós? Então, é um erro. Você não pode se tornar um líder. Você pensa que é um líder religioso, você pensa que é fervoroso, um pastor, você pensa que você é aí um profeta, né? Que por ter conhecimento bíblico, mas na prática está a desejar não só aquela pessoa que você já negou umas 10 vezes, mas a Deus também, tá? Fique uma reflexão, será mesmo que você está fazendo as coisas certas perante aos olhos de Deus? Mas resumindo, Romanos 16, o versículo é 17, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina, que aprendeste a desviá-lo deles. Por quê? Você tem que desviar desse tipo de pessoa. Por quê? Você tem que aprender a doutrina de Cristo, não é a doutrina dos homens, né, meus amados irmãos? Aprender a doutrina de Cristo não é a doutrina dos homens, tá? Resumindo mais aqui sobre os versículos bíblicos, aí, Mateus 7, versículo 15 ao 20, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos, devoradores são lobos, né?
Mateus 7, versículo 15 ao 16 aqui. Vem aqui, ó. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem se porventura uva nos espinheiros ou figo dos abrolhos? Versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e porém a árvore más, frutos maus. Mateus 7, versículo 18. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má, frutos bons. Mateus capítulo 7, versículo 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Mateus capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos frutos os conhecereis. E Mateus 24, e o versículo é 11. Igualmente, não de surgir muitos falsos profetas lá. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, enganarão até muitos, né? Para terminar a conclusão do resumo bíblico que eu fiz, que faz uma boa reflexão desse tema bíblico de hoje, meus amados irmãos, que é uma visão que eu tenho já há mais de 25 anos, tá? E eu levo isso comigo, ó. É por isso, né, que eu saí desse sistema religioso. Por isso que eu saí desse sistema religioso, né? Porque por isso sair do sistema religioso dessa forma não é deixar de crer nos princípios da palavra de Deus. É a minha visão, tá? Então vamos lá. Por isso que saí do sistema religioso. E dessa forma, deixar de crer nos princípios da palavra de Deus, né? Não é deixar de crer nos princípios da palavra de Deus. Eu saí do sistema religioso, mas eu não deixei de crer nas coisas do alto, né? De crer em Deus, em Jesus. De não ter fé, né? Sobre as coisas do alto. A fé que está dentro de cada um de nós é a marca de Jesus. E continuamos tendo fé. Sair do sistema religioso é sairmos das falsas doutrinas dos homens, da opressão, do controle emocional e psicológico. Aqueles que te tentam manipular e te impedem de questionar as coisas reais sobre Deus. Eles querem controlar a todo vapor, a todo custo, através das falsas doutrinas, dogmas e regras. Eu saí do sistema religioso, das falsas doutrinas, por quê? Para ser liberto, ser livre, né? Para Deus e ter controle próprio da minha própria vida com Deus, sem manipulações, sem opressões, sem extorquimentos, né? Sem invenções humanas, sem distorcer o que é verdadeiro da palavra de Deus. É por esse motivo que eu não sigo religião, eu não sigo doutrina, né? Há mais de 30 anos que eu tenho estudo bíblico, eu não preciso estar numa religião dizendo que eu tenho uma religião. Eu não preciso ter religião, eu preciso ter Cristo. Eu preciso ter Cristo dentro de mim. Deus não deixou religião, eu preciso ter Cristo dentro de mim. Preciso ter Deus Todo-Poderoso sobre a minha vida, que me faz acordar, abrir meus olhos, abrir, né, a minha boca, ficar de pé, ter o ouvido para escutar, né? Ter saúde mental, física, para me poder caminhar nas coisas de Deus. Então, eu devo isso a Cristo, devo isso a Deus. Não devo isso à religião. Não devo isso à falsa doutrina. Por isso que eu não entro no caminho da falsa doutrina, porque é tanta loucura, é tanta doidice, é tantas invenções humanas que não corresponde ao que a palavra de Deus é. Aí você fala, mas você não pode julgar os argumentos, principalmente dos pentecostais, né? Que eles têm prazer de argumentar tantas coisas que eu acho até graças, né? Os pentecostais que fazem a loucura aí nas igrejas. Aí você fala que estão contradizendo o que a palavra de Deus está mostrando e eles não aceitam. Porque eles crêem dessa forma. Eles são ensinados, eles são doutrinados para esse tipo de coisa. Essas loucuras que vocês vêem na igreja, rodopios, né? Virar cambalhota, falar recanta ela machura, ele canta ela papagaiada, só sai baboseira da boca deles, falando ao ar, né? Você não vê Jesus Cristo fazendo nada disso, os discípulos fazendo nada disso, né? Fazendo rodopio,
pegando o terno, jogando nas pessoas, aí caindo no efeito dominó, né? Pega a água lá, joga na cara dos irmãos e fala que está tudo ungido. Você não vê Jesus fazendo nada disso, né? Mas são invenções para dizer que estão cheios de Espírito Santo, né? Fala as línguas aí, né? Praite, prox, pilx, 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 e caraca de candô, 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 e picando erabacá, e daracatititi, né? Como se fosse coisa de Deus, né? Na conta, menecanta, e nanai, conderé, e darai sé, como eles dizem aí, né? Ele canta na baixúria, quer dizer, quando eu falo isso, eles falam que está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, né? Eu estou blasfemando? Eu não sigo religião. Ah, mas você não pode julgar as religiões, você não pode condenar as pessoas, você não é juiz. Eles falam que eu não sou juiz. Eu não sou juiz mesmo. Os argumentos seus não condizem o que a palavra está mostrando, né? Os seus argumentos, para mim, não cabe nenhum efeito. Por quê? Porque eu sei o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu sei o que eu sigo, as coisas de Cristo, e o que eu não sigo. Se eu seguir a loucura dos homens, as tradições dos homens que eles fazem na igreja, eu não estou seguindo a Cristo. Porque Cristo não fazia essas loucuras. Cristo não vira cambalhota, Cristo não faz rodomoinha aí, rodopio, fica girando aí que nem dancinha do candomblé aí, fala que tá com cheio do fogo do reteté, né? Fala que tá cheio de Espírito Santo, né? Fala que tá em transe aí, caiu em transe aí, né? Tá todos embriagados. É os argumentos dos pentecostais. Mas eu não sigo tradições humanas, eu não sigo rudimentos do mundo, eu sigo a Cristo. É bem diferente da qual doutrina que você segue. Mas se você tivesse um conhecimento espiritual sobre a palavra de Deus, você examinava ali Colossenses 2, versículo 8, que está escrito que cuidado para que ninguém vos engane com palavras e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, os rudimentos do mundo, e vírgula, não segundo a Cristo. Não segundo a Cristo. Você deixa de seguir, você segue a sua religião, você segue os seus costumes aí, as doutrinas da sua igreja, você segue os rudimentos do mundo, mas você não segue a Cristo. Porque fala não segundo a Cristo. Se falasse sim segundo a Cristo, eu podia falar que todas essas loucuras que vocês fazem dentro da igreja tá batendo com Cristo. Tá junto com Cristo. Né? Então não é eu que julgo. Tá? Não sou eu que julgo, mas é a palavra por si própria que mostra. Agora, se você não crê o que está escrito, amém, meus irmãos. Amém para você. Você não é obrigado a crer o que a palavra mostra. Né? Você não é obrigado a crer o que a palavra de Deus mostra. Mas você é obrigado a crer que a palavra dos homens mostra, né? Então continua na palavra dos homens que eu continuo na palavra de Cristo. Tá bom? Sejam todos bem-vindos ao canal do entendimento da palavra de Deus, né? Esse é o tema bíblico das falsas doutrinas, falsos ensinamentos, as doidices deste mundo, as loucuras aí que eles fazem, rodopios, as linguagens, né? Que falar em língua não é proibido, mas que cada um fale 2 ou 3 no máximo, por sua vez, como está escrito em 1 Coríntios 14 ao 9, que fala que para falar uma língua estranha, desconhecida, que fale inteligível, né? A pessoa possa entender o que você está falando, que possa compreender aquilo que você fala, né? E que haja intérprete, que senão fique calado dentro das igrejas, né? Mas você continua fazendo essas loucuras, essas doidices, e acha que está no caminho certo com Cristo. Por isso que é tradições humanas, e não pertence a Cristo. Mas se você crê nisso, amém. Né? Então, por falta de conhecimento bíblico, você continua aí na falsa doutrina, 30, 40 anos, 50 anos, até a sua morte, porque é o que vai acontecer, né? Por falta de conhecimento espiritual, infelizmente, você acaba caindo no erro dos falsos líderes, falsos pastores que te enganam, né? Te pedindo dízimo, né? Te oprimindo, pondo medo, para que você dá o dízimo, senão você está roubando a Deus, falando essas línguas aí mais emocional, mais circo, né? Mais espetáculo. E a igreja não é mais considerada uma igreja, mas sim uma empresa que virou negócio. É a maquininha de Pix comendo sorto, né? É gravata da unção, é martelo da unção, é cajado de Moisés para abrir o mar da sua vida,
né? Dá um cajado de plástico lá e fala que tem unção no cajado. Então, essas heresias, essas loucuras, essas doidices desse mundo que se acredita. Essas tradições humanas que eles interpretam aí, né? Da forma que eles querem e te manipulam. Então, é a falsa doutrina, falso ensinamento, falsos rudimentos, né? Tradições humanas, invenções, loucura, doidices humanas, virar cambalhota, virar piroleta, rodomuinha aí, né? Cantando esses louvores que não tem nada a ver, macumbeiro tá passando mal, porque foi mexer com a igreja pentecostal. Então essas loucuras erradas que eles cantam aí, né? Tudo fora do contexto bíblico. Aí fala que eu julgo, né? Eu tô julgando? Ou será mesmo que vocês estão seguindo é a tradição verdadeira aí dos homens, os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, como está escrito em Colossenses 2, versículo 8. Colossenses 2, versículo 8, se você fazer uma boa reflexão, você vai entender o que eu quero dizer. Cuidado para que ninguém vos engane. Estão te enganando e você está lá. Para que ninguém vos engane com palavras e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens. Está escrito, tradições dos homens. O que é tradições dos homens? Essas loucuras que eles fazem aí dentro da igreja. Rudimentos do mundo, ponto, vírgula, né? E não segundo a Cristo. Então tome muito cuidado, porque você está aí 40, 30 anos na igreja, tá fervoroso aí, tá no transe aí, emocional dessas loucuras, dessas doidices aí, achando que tá cheio do Espírito Santo. Mas é um erro. Então, o tema bíblico de hoje foi sobre, né, falsos líderes, falsas doutrinas, falsos mestres, né, falsos profetas, falsas denominações às quais não pertencem às obras de Deus. Tem que tomar muito cuidado o que é de Cristo e o que não é de Cristo. Tá bom, meus amados irmãos? Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai eterno e celestial, em tuas mãos eu entrego não só a minha vida perante a tua presença, Senhor, mas a vida desses ouvintes que ouviram a palavra, que foi forte, foi verdadeira e foi pesada perante os olhos deles, mas que eles deixam de ser manipulados pelas falsas doutrinas, pelos falsos mestres, pelas tradições humanas aqui dessa terra, que manipulam, que extorquiam eles, extorquiam as pessoas mais leigas, dizendo, né, que se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus, oprime, põe medo nas pessoas por ficar naquela doutrina há anos e anos, né, sendo ali manipulado como fosse um fantoche na presença deles. Pai Celestial, liberta-os deste mal, liberta dessas falsas doutrinas, desses falsos mestres, meu Deus. Abre os olhos, a mente dessas pessoas, faz que nem eu fiz, que não siga uma religião, mas siga a Cristo, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se esse canal está sendo edificante, se essa mensagem foi edificante na palavra de Deus sobre a tua vida, se você crê, amém. Se você não crê, digo, misericórdia do nosso Senhor sobre a sua vida. Porque a palavra, ela não tem curva, ela é reta. Então, meus amados irmãos, ela já foi lançada. Caso você queira, né, dar um like ao canal, fique à vontade. Caso você queira compartilhar o canal, fique à vontade. Caso você queira se inscrever ao canal, fique à vontade. Eu não tenho religião, eu não procuro religião, eu procuro a Cristo. Eu procuro ao Deus Todo-Poderoso que faz eu abrir os olhos. Não é a religião que faz abrir meus olhos, é o Cristo que me faz. Não é a doutrina dos homens que me faz abrir os olhos de manhã, que me dá o fôlego de vida, mas sim Jesus Cristo. E eu creio na palavra de Cristo, não na palavra dos homens. Porque em Jeremias 17, versículo 5 está escrito: maldito é o homem que confia no homem e faz de seu braço a sua carne e afasta o seu coração do Senhor. Então, é um maldito homem que confia no homem. Se confiar no homem da terra aqui, né, nesses falsos líderes aí, é um erro. Devemos pôr a nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Caso você queira compartilhar o canal, se inscrever ao canal, dar um like ao canal, fique à vontade. Caso não queira, não tem menor diferença. A palavra já foi lançada e a missão já foi cumprida nos dias de hoje. Amém?